Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem atual e um tanto espinhoso na educação brasileira. Aquela tensão entre ensinar a teoria da evolução e, por outro lado, as propostas para colocar o ensino da Bíblia nas escolas. Exato. E o nosso ponto de partida é uma experiência bem concreta, né? A do Jorge Guerra Pires, que é PhD e autor de uma proposta legislativa. Ele queria justamente reforçar o ensino da evolução. Sim, uma proposta que ele levou para a plataforma E-Cidadania lá do Senado. Isso. Só que assim, a surpresa foi que a proposta dele não chegou nem perto dos 20 mil apoios que precisava. E o que mais chamou a atenção dele, como ele mesmo conta, é que a dele foi a primeira nesse sentido. Enquanto isso, tinham várias outras propostas na direção contrária, para ensinar a Bíblia. Mesmo a lei já dizendo que tem que ensinar a evolução e que a escola é laica, né? Fica a pergunta, o que está acontecendo, afinal? Pois é, e um ponto que ele levanta, que é crucial, é uma aparente apatia, talvez, de grupos que a gente imaginaria que defenderiam o ensino da ciência. Tipo quem? Ele fala de um certo pacifismo, tanto de cientistas mesmo, que, bom, talvez não se engajem tanto, ou às vezes são até filtrados em alguns fóruns, como ele menciona, os da CAPES. Sei, a agência de pós-graduação. Isso. Quanto de grupos ateístas também, que, segundo ele, deram pouquíssimo apoio para a iniciativa. Puxa! Quer dizer, a gente tem uma lei que existe, mas que na prática talvez não cole tanto assim, e quem deveria, digamos, defender essa lei parece meio hesitante. Exatamente. Isso reforça muito a visão dele de que é preciso uma vigilância constante para manter o Estado laico, especialmente na escola, né? Faz sentido. Ele até usa aquela frase clássica, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E olha que interessante, ele conta que usou até inteligência artificial para dar uma olhada nessas propostas de ensinar a Bíblia. Sério? E o que a IA mostrou? Bom, a conclusão foi que, provavelmente, elas miram em interpretações bem específicas, tipo evangélicas, e sem muita abertura para uma análise crítica do texto, sabe? Para ele, isso é um ataque direto à ideia de escola laica. Entendi. E do outro lado, assim, quais são os argumentos que ele viu nessas contrapropostas? As que atacam a evolução ou pedem um ensino bíblico? Ele menciona algumas, especialmente ali por 2017, um período que ele associa com o auge do bolsonarismo, né? Tinha uma que pedia com todas as letras a exclusão do darwinismo como matéria obrigatória, assim como qualquer religião. Veja bem, tratando a teoria científica como se fosse um dogma religioso. Ah, sim. Essa tática de dizer que evolução é só uma teoria, como se fosse um chute qualquer. Isso, exatamente. O Pires vê isso como uma importação direta dos argumentos criacionistas lá dos Estados Unidos. É tão falacioso quanto dizer que a gravidade é só uma teoria, né? Claro. A ciência trabalha com teorias robustas, né? Baseadas em muita evidência. Mas, claro, elas estão sempre abertas a ajustes, a refinamentos, como Einstein fez com Newton, por exemplo. Sim, a ciência evolui também. Exato. E questionar se a evolução explica a origem da vida, por exemplo, não invalida a teoria como explicação para a diversidade da vida que a gente vê. Aliás, o Pires defende que a evolução é talvez a teoria científica mais bem comprovada que existe. Interessante essa colocação. E além dessa tentativa de equiparar ciência e religião, ele também olhou para um argumento um pouco mais sutil, que às vezes vem até do meio acadêmico, aquela coisa do respeito às diversas visões de mundo. Como ele enxerga isso? Com bastante preocupação, viu? Ele analisou um artigo de 2016 que usava essa expressão. Ele reconhece que o artigo em si não estava defendendo o criacionismo, não era isso. Defendia mais um diálogo, mas que partisse da base factual da ciência. Ok, mas onde está a preocupação dele, então? É que ele discorda da ideia de que a escola deva simplesmente respeitar crenças pessoais quando elas, batem de frente com as evidências científicas. Ele cita até Paulo Freire, né? Defende uma educação que liberte, que estimule o pensamento crítico e não que só aceite. E como isso aparece na prática, no dia a dia da escola? Ele dá exemplos? Dá sim. Ele menciona casos, por exemplo, de um professor que foi hostilizado, agredido verbalmente só por tentar falar sobre Darwin na aula. Nossa! E ele conecta isso com uma visão mais crítica da história do cristianismo, citando até estudos que sugerem que crianças com uma educação religiosa muito dogmática podem acabar sendo mais punitivas, sabe? A questão que ele levanta é: como é que a gente espera que alunos, muitas vezes sem a maturidade crítica ainda formada,
consigam avaliar teorias científicas complexas se a escola só respeita as crenças que eles já trazem, em vez de ensinar a analisar as evidências. Faz todo sentido. E um ponto bem forte na análise dele é essa conexão internacional que você mencionou, né? Ele faz um paralelo direto com os Estados Unidos. Exatamente. Ele aponta uma ligação muito forte entre esse movimento criacionista que vem ganhando corpo aqui no Brasil e o evangelicalismo fundamentalista americano. Tipo, quais grupos? Ele cita organizações como a Answers in Genesis, super conhecida pela interpretação literal da Bíblia, pelos museus criacionistas, liderada por figuras como o Ken Ham. Fala de financiamento que vem de lá, da tradução de materiais criacionistas americanos para o português. Entendi. E ele lembra um dado que é, assim, chocante. Mais da metade dos americanos acredita que seres humanos e dinossauros conviveram. Puxa vida. E qual o risco que ele vê nessa influência toda vindo de fora? O risco, segundo o Pires, é para a nossa soberania mesmo e para o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Ele argumenta que o Brasil não tem a mesma base científica forte que os Estados Unidos têm para, digamos, filtrar ou contextualizar essas ideias. É uma situação diferente, né? Bem diferente. Ele usa até uma metáfora forte. Galinha que acompanha pato morre afogada. Para ele, isso está ligado a um certo alinhamento político de alguns grupos evangélicos aqui com a direita conservadora americana. E também a ideia de que alguns políticos usam a religião como forma de controle, sabe? Buscando o voto mais barato e, ao mesmo tempo, desestimulando o pobre que pensa, que questiona. Então, para a gente amarrar aqui o que as fontes do Pires indicam, temos um cenário bem complexo, né? De um lado, propostas de ensino religioso muitas vezes com um viés criacionista e influência externa ganhando espaço. Isso. E do outro, isso confronta diretamente o ensino de ciências e o princípio da escola laica. E as consequências, pelo visto, vão além da sala de aula, né? Podem impactar o pensamento crítico, o futuro do país. Exatamente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que vem direto dessas preocupações que ele levanta. Se existe mesmo essa hesitação, essa talvez falta de engajamento mais forte da comunidade científica e da sociedade civil para defender ativamente a ciência na educação, e como é que a gente garante que a análise crítica e a busca por evidências vão prevalecer diante dessa pressão crescente de visões baseadas só na fé? Fica essa questão, né? Qual o papel de cada um de nós para construir uma escola que seja de verdade laica e, principalmente, libertadora do pensamento?